Sim. O André tá me lembrando aqui, o André ocupa meu orifício auricular aqui, viu, gente? Tô me lembrando aqui que a Justiça arquivou, né, o processo criminal contra os dirigentes do Cruzeiro no ano do rebaixamento, Wagner Pires de Sá, Itai Machado e Sérgio Nonato. E aí, o que eu venho falando há muito tempo, e ainda bem que Elton, Thiago Fernandes e Thiago Valu, eu não vou falar o Dólar porque não está aqui com a gente todo dia, ainda bem que a memória desses caras aqui é muito boa, melhor do que a minha, e eu venho dizendo aqui, gente, eles fizeram muitas coisas imorais. Eles fizeram muitas coisas imorais. A imoralidade, o julgamento é subjetivo, é meu, é seu, é do torcedor, é da imprensa e tal. O que é imoral, o julgamento é subjetivo. O que é ilegal, aí os homens da capa preta que vão lá. Então, em um dos processos, a Justiça arquivou. Então, obviamente, que eu não sou maluco aqui de falar, não, a Justiça errou, esses caras são ladrões. Eu não posso dizer isso por responsabilidade e principalmente porque a Justiça entendeu que não tem indícios em um dos processos e, portanto, foi arquivado. Mas o dirigente, inclusive o jurídico do Cruzeiro, se quiser falar com a gente e tal, fica à vontade, nossa produção, inclusive, está tentando contato para a gente esclarecer mais. É um dos processos que foi arquivado, são alguns, tá? Contra eles. Tá? Teve acordo, parece que teve, segundo o que me consta, que foi informado, teve até o Sérgio Nonato devolveu uma certa quantia de dinheiro, fez um acordo, etc. E tal. Foi uma fonte do Cruzeiro que nos passou. Então, assim, vamos esperar mais detalhes. Então, a questão da imoralidade, que eu falo disso há 200 anos aqui, é o que pesa. Pois não. Para que o torcedor entenda, e a gente vai trazer um exemplo recente de outro cara que também é imoral, que é o André Lamonier, com o sorteio do ingresso pro próprio filho, das chuteiras para o próprio filho. É esse tipo de gente que eu gostaria que se afastasse do futebol. Para que o nosso futebol fosse minimamente bacana de acompanhar. Porque, beleza, eles não são criminosos, mas eles são da pior espécie que existe. Eles são, na minha cabeça, imorais. Eu, Thiago, honestamente, não posso falar com todas as letras o que eu penso desses caras. André Lamonier, Itai Machado, Wagner Pires de Sá, Sérgio Nonato. Eu não consigo. Aliás, o Sérgio não tinha capacidade nem para estar no Cruzeiro. Capacidade, eu digo, intelectual mesmo, de saber conversar. Ele não sabia conversar. Quando você sentava com o Sérgio, ele não sabia conversar e ganhava um salário absurdo. Então, assim, eu lamento, e lamento mesmo, que, infelizmente, não acharam nada que esses caras tenham feito de errado, que eles não tenham deixado rastro. Porque eu adoraria vê-los no Chilindró. Adoraria. Era um sonho que eu tinha. Eu queria ver toda essa turma algemada, dentro de um camburão, indo pra cadeia. E o que eu mais gostaria de ver, de todos eles, é o que pra mim era o pior de todos, que é o Sérgio. Eu acho ele péssima pessoa pra você conversar, de uma falta de educação absurda, inigualável. Assim, eu lamento que não tenham encontrado nada de errado. Tomara que nos outros processos que ainda correm em segredo de justiça, encontrem algo. E que esses caras nunca mais pisem em Belo Horizonte. Que eles estejam longe, mas bem longe. Mas talvez não tão longe na Nelson Hungria, ali acho que seria um bom lugar. Bom, alguém mais quer falar algo sobre o assunto? Fica à vontade. Não, acho que o que causa estranheza muito é essa questão de ter sido alegado falta de provas, né? Mas a gente precisa ressaltar que a gente não sabe, a gente não sabe exatamente qual é o processo e quais seriam as alegações desse processo que acabou sendo arquivado, né? Mas a gente espera que não seja algum dos processos que tratam os vários absurdos que aconteceram no Cruzeiro, né? Uma dívida que passou de 300 milhões para 1 bilhão, né? Funcionários que ficaram meses sem receber, que dedicavam a vida para o clube, né? Enquanto isso, a gente via vários indícios de enriquecimento ilícito das pessoas que geriam o clube, né? Enquanto isso, né, várias notícias saindo na imprensa, a gente tem o pessoal do Deus Me Livre que trabalhou muito bem nesse caso, por exemplo, né? Documentos que vieram à tona. Então, assim, a gente aguarda, então, né, que os outros processos sejam julgados também e eu espero que estes, né, que ainda faltam ser julgados ainda, sejam esses que têm os documentos, que têm toda a questão mais séria envolvendo o Cruzeiro, porque são muitos indícios, pelo menos, de que coisas estranhas aconteceram no clube que não foram apenas ingerência, né? Valeu.
Falou, se chamou, falou. É só rapidinho, assim, conselho não é algo bom da gente dar para ninguém, porque a gente muitas vezes tem a solução da vida das pessoas nas nossas palavras, mas nas nossas próprias vidas a gente não costuma aplicar, né? Mas, falando assim, especialmente para o torcedor do Cruzeiro, né? Que, obviamente, várias imagens que são mostradas neste momento levam o torcedor a pensar a respeito de várias coisas que foram feitas com o clube. Se eu pudesse dar um conselho, na figura de cruzeirense que também sou, para o torcedor do Cruzeiro tentar não viver dia após dia contando com uma punição para essas pessoas. Viver o Cruzeiro que passou por tudo isso e conseguiu estar vivo e conseguiu sobreviver e vai se fortalecendo a cada dia que passa. Por quê? Porque realmente tem coisas que fogem da nossa competência quando se trata de aspecto de justiça, e aqui eu não estou falando que a justiça é boa, ruim, não, estou falando que fogem à nossa competência, mas a decepção ela é muito maior para pessoas que, eventualmente, cruzeirenses, que vivem todos esses anos esperando... evoluído, Valor. Esperando, eu quero o Capivara preso. Esperando essa questão em um desfecho importante, né? Então, que o cruzeirense viva essa história do Cruzeiro de agora. Não estou falando para esquecer, vejam bem, não viver na expectativa de que essas pessoas sejam punidas, porque deste cruzeirense aqui que vos fala, eu não tenho a menor expectativa que essas pessoas sejam punidas. Mas fala a verdade aqui, entre nós, cá entre nós. Capivara, preso, enjaulado, sem ficar nem um pouquinho... Cara, eu não tenho expectativa. Se a justiça nos demais processos entender que eles cometeram algo ilegal, isso pode acontecer sim. Porque isso aí, o arquivamento do processo foi de um processo. Porque pessoas que acabam fazendo essas coisas, o Elton vai me ajudar a lembrar, qual novela que o Reginaldo faria? Vale tudo. Não vale tudo, sai dando a banana. Aquele aviãozinho teco-teco, metendo uma banana aí ele sai pro Brasil e aqui, tocando aquela música. Brasil, mostra a sua cara. Entendeu? Então, eu tô calejado nisso aí, mas eu não tô querendo vender essa desilusão com a justiça e com outras coisas mais, não, tá? Só falando que o que eu aplico na minha vida é uma boa do Paulinho da Viola. Desilusão, desilusão. Então, sabe o que você faz? Você faz o seguinte. Os caras no futebol, o futebol atenua, é isso que o Valu está dizendo aqui, o futebol atenua muita coisa errada. Através do futebol, parece que tudo que acontece diante do futebol, acho que a justiça é um pouco mais condescendente, sabe, com as coisas. E isso incomoda muito. Você pode questionar o posicionamento da justiça, mas cumpra-se. Cumpra-se. Você pode ficar pistola, ficar chateado, etc., mas cumpra-se. Se a justiça entende que não há indícios em um dos processos para incriminar, então arquiva o processo. Agora, o julgamento sobre o que é imoral, isso aí você não pode deixar de ter, não. E é um direito seu, é um direito.